Eles acharam que podiam tirar tudo de mim. A casa, o nome, a memória do meu pai. Mas eles subestimaram o que uma mulher despojada, mas justa, faria para defender o seu lugar no mundo. A casa de praia. Para o resto do mundo, era apenas um imóvel de frente para o mar, com a pintura descascada pelo salitre e um cheiro persistente de areia e maresia. Mas para mim era o portal. Era onde meu pai, com suas mãos grandes de engenheiro, me ensinou a diferença entre o som da onda de maré alta e maré baixa, onde o cheiro de café se misturava ao iodo do mar e onde eu guardava a única memória não opaca da minha mãe, que nos deixou cedo demais. A casa, batizada por ele de Solar de Âncora, era a âncora de toda a nossa família. Aquele verão, no entanto, foi diferente. Papai tinha falecido há 6 meses. E a dor, que antes era uma névoa espessa, havia se transformado em uma pedra fria no meu peito. A leitura do testamento estava marcada para a próxima semana, em São Paulo. Mas minha irmã mais velha, Sofia, e meu irmão Daniel já haviam se instalado na casa de praia. Eles me ligaram, de forma quase casual, para arejar as coisas. Na verdade, a arejada era uma ocupação estratégica. Cheguei numa tarde de quinta-feira, depois de uma viagem de 5 horas. A cena que me recebeu foi um soco no estômago. O portão, que papai sempre mantinha impecável, estava entreaberto, e na varanda, onde eu e ele líamos juntos, havia uma nova churrasqueira reluzente e um kit de caipirinha que eu nunca tinha visto. Sofia, vestida com um caftã de seda caro, me recebeu com um sorriso polido demais. Que bom que você chegou, Cláudia. Daniel está no escritório novo que montamos. A gente já está adiantando a reforma. Reforma? Me perguntei, a voz tremendo. O escritório novo era o antigo quarto de costura da minha mãe. O único cômodo que eu mantinha intocado, como um museu particular da nossa felicidade perdida. A tensão se instalou. Nos dias seguintes, a casa se tornou um campo minado. Daniel, com seu jeito de empresário de sucesso, falava sem parar sobre o potencial de mercado da propriedade, sobre como o valor de condomínio estava alto e como seria mais sensato vender e dividir o dinheiro. Sofia, a rainha da manipulação passivo-agressiva, concordava com cada palavra do irmão, mas nos cantos me oferecia um conforto condescendente. Você sabe, Cláudia, você é mais apegada dessas coisas antigas. Daniel e eu somos mais práticos. O dinheiro pode te ajudar a sair do seu apartamento apertado. A ironia era gritante. Eles moravam em mansões. E eu, com meu salário de professora, mal conseguia pagar o aluguel. Meu apego era a vida que havíamos perdido. Uma noite, após um jantar formal e frio, a bomba começou a ser desarmada. Eles estavam rindo alto na sala, discutindo a contratação de um arquiteto, enquanto eu tentava dormir no quarto de hóspedes. Me levantei. A luz da lua banhava a casa de praia de um azul fantasmagórico. Foi quando ouvi a frase de Sofia. Ele nunca ia deixar tudo só para ela, Daniel. O advogado deve ter errado. O testamento, o verdadeiro, está na caixa de segurança em São Paulo. E você sabe, o nosso é de 50-50, como sempre foi. A Cláudia não tem cabeça para gerenciar um patrimônio desses. A frase ecoou. Ele nunca ia deixar tudo só para ela. Naquele instante, a dor deu lugar à fúria, e a fúria deu lugar à clareza fria. Eu não estava apenas perdendo a casa. Estava descobrindo a extensão da traição e da arrogância deles. Eles estavam assumindo que o pai, que sempre prezou a honestidade acima de tudo, teria sido manipulado ou se esquecido de como eu cuidava dele nos seus últimos anos. Enquanto eles apareciam apenas para os feriados de luxo, eles já haviam decidido que eu, a filha que trocou a carreira para ser a cuidadora, era a menos merecedora. O dia da leitura do testamento, em um escritório de advocacia frio e cheiroso a couro e papel antigo, foi a minha encenação. Eu mantive a calma, sentada entre Sofia, que não parava de ajeitar o cabelo, e Daniel, que parecia entediado e superior, olhando o relógio. O Dr. Alcântara, um homem sério e com a voz cavernosa, pigarreou. Ele começou a ler sobre as cotas obrigatórias, a divisão dos bens líquidos e ações, o que era a parte esperada e justa. Sofia e Daniel sorriam. O jogo estava ganho, pensavam eles. Então, a voz do Dr. Alcântara mudou de tom. E por fim, o bem mais valioso e de maior afeto do Sr. Fernando, a propriedade. Solar de Âncora. O silêncio na sala podia ser cortado com uma faca de papel. Os olhos de Sofia e Daniel brilhavam com a cobiça mal disfarçada. O falecido, em uma cláusula especial e irrevogável,
datada de 4 meses antes de seu falecimento, estipulou o seguinte: lego a totalidade do imóvel conhecido como Solar de Âncora, em Riviera de São Lourenço, para minha filha, Cláudia Ferreira Ramos. Que ela saiba que, na incerteza de meus dias, ela foi a minha única e verdadeira âncora. As palavras dançaram no ar. Para mim, era o carinho do meu pai, a gratidão. Para eles, era o caos financeiro e a humilhação pública. Daniel se levantou da cadeira com um estampido. O couro da cadeira fez um som seco. Isso é impossível. Isso é fraude. Papai nunca faria isso. Ele estava doente sob medicação. Esse testamento é nulo, Dr. Alcântara. Sofia, pálida com a maquiagem ameaçando escorrer, sussurrou. Ele não pode ter feito isso. Ninguém faria isso. Cláudia, você o manipulou. O olhar de Daniel, um misto de ódio e incredulidade, se fixou em mim. Era a primeira vez na vida que ele me via como uma ameaça, e não como a irmã boba e sentimental. Eu respirei fundo. Meu coração batia na garganta. Fui até o Dr. Alcântara e, sem olhar para os meus irmãos, peguei a cópia do documento. O papel, firme, me deu uma força inesperada. Pai não estava sob coerção. Ele estava lúcido, eu disse, sem levantar a voz, mas com uma autoridade que nunca soube que tinha. Ele estava cercado por mim, pela pessoa que o amava o suficiente para não falar de dinheiro enquanto ele morria, mas sim para ouvir suas memórias. Nós vamos contestar isso na justiça, Cláudia. Daniel gritou, a máscara de civilidade completamente desfeita. Você vai gastar cada centavo que tem nesse inferno. Olhei para ele, um olhar tão frio quanto o mármore daquela sala. Contestem. Meu pai previu isso. Ele anexou um adendo com o depoimento do médico, provando sua plena capacidade mental. Ele previu a ganância, Daniel. E eu, por mais boba que você me ache, não vou me acovardar. O Dr. Alcântara, em um gesto silencioso, abriu um cofre na parede e retirou um envelope. O Sr. Fernando me pediu para entregar isso à Sra. Cláudia, caso houvesse mal-entendidos. O envelope continha uma foto antiga. De nós 3, eu, Sofia e Daniel na praia, crianças, e uma pequena nota, manuscrita. A casa é um bem, mas a memória é a única riqueza que eles não podem tocar. Use a casa para viver a sua, Cláudia. O solar de Âncora te pertence. A emoção me inundou. Não era sobre o tijolo e argamassa. Era sobre ele ter me visto de verdade. Saí daquele escritório com a sensação de estar flutuando, mas também profundamente ferida. Os laços que me prendiam aos meus irmãos haviam sido cortados, não por mim, mas pela sua própria ambição. A casa de praia não nos uniu. Ela expôs a fratura que sempre esteve ali, sob a superfície de presentes caros e sorrisos falsos. No dia seguinte, voltei para o solar de Âncora. Meus irmãos haviam partido, levando a churrasqueira reluzente e o cheiro de caipirinha, mas deixando para trás o rastro do seu desprezo. O portão estava aberto de novo. Um convite silencioso para a insegurança. Fui direto para a varanda. O sol se punha em tons alaranjados e roxos sobre o mar. Eu me sentei na mesma cadeira de balanço de madeira onde papai costumava ler. Fechei os olhos e inalei o cheiro de sal. Ali, naquele exato momento, o peso da disputa se desfez e a tristeza do luto se tornou mais leve. Não havia mais medo, nem ressentimento. Apenas a certeza de que o meu pai tinha feito justiça e me dado o presente de uma nova liberdade. Uma liberdade que vinha com uma responsabilidade. Transformar a casa de conflito em um lar de paz. Passei a noite varrendo a areia, tirando o excesso de coisas que não eram minhas, pintando o quarto de costura com uma cor de mar, restaurando as memórias, uma por uma. Eu venci a batalha. Mas perdi a família que eu pensava que tinha. E percebi que, às vezes, perder o que é falso é a única maneira de ganhar o que é verdadeiro. A casa ainda está aqui, cheia de sol e silêncio. E agora, ela me pertence. A mim e ao legado de afeto do meu pai. O preço foi alto, mas a vista do mar, sem o fantasma da ganância, não tem preço. E você? O que faria se fosse contigo?